Eu li uma reportagem hoje de manhã e eu preciso comentar, sinceramente, porque aqui eu percebo que está, na verdade, todo o procedimento de conhecimento do mundo, né, a gente pode analisar sob essa perspectiva. Eu vou pegar aqui a reportagem que está na revista Newsweek, e daí traduzindo a manchete aqui, né? Federação Galáctica de Alienígenas trabalhando com os Estados Unidos e Israel deflagram uma galáxia de memes e piadas. E daí a reportagem conta aqui sobre uma entrevista que o ex-chefe de segurança espacial de Israel, o Haim Eshed, deu recentemente, né? E ele fala que ele deu uma entrevista para um jornal israelense, que é o Yediot Aharonot, não falo hebraico, então não sei se está certo a minha pronúncia, mas é isso, Yediot Aharonot, que há, segundo a experiência dele, né, como chefe da segurança espacial de Israel, que há um programa espacial em cooperação dos Estados Unidos com uma federação de alienígenas e que eles têm uma base conjunta entre Estados Unidos e ETs, uma base conjunta no subterrâneo de Marte. E daí ele prossegue dizendo o seguinte, que o Donald Trump, né, presidente, soube disso, dos alienígenas, e quis contar para o mundo a verdade sobre essa relação, né, com a Federação Galáctica. E daí a Federação Galáctica falou que não era para ele contar porque os seres humanos não estavam preparados ainda para saber a verdade sobre isso. Causaria histeria e, bem, o caos, né? Imagina, se os seres humanos descobrem que tem uma Federação Galáctica em contato com a Terra, todo mundo ia ficar doido. E daí... E daí, só falar o currículo do Haim Eshed, ele foi esse chefe de segurança espacial durante quase 30 anos em Israel. E aqui fica a pergunta, existe ou não uma federação de extraterrestres trabalhando em parceria com o governo americano? Eu sei que muita gente mesmo acredita em ETs, acredita em OVNIs, acredita que existe algum tipo de vida inteligente extraterrestre e que tem contato com a Terra. Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, né? Tem ufólogos, tem muita gente que acredita nisso, mas eu sou cético, né? Como vocês sabem, eu sou meio Tomé da vida, né? São Tomé. Eu preciso ver, eu preciso pôr a mão na ferida e cutucar para saber se é verdade. Então, para mim, assim, uma afirmação como essa, embora pareça bastante reveladora, né? Um cara que tem experiência ali como defesa espacial. Eu nem sabia que existia isso, né? Que tipo de defesa que tem? Tem umas naves, tipo, sei lá, os Star Destroyer na órbita terrestre para enfrentar os alienígenas. Eu não sei o que é isso. Mas aparentemente alguém com currículo sério, né? Não é nenhum maluco, não é nenhum doido que tá, sabe, num bunker no meio do deserto de Nevada falando besteira. É alguém que tem nome e sobrenome e que trabalhou para um governo israelense. Mas, por outro lado, a gente entra numa questão básica de argumentação lógica, de conhecimento, de evidências, né? Quem afirma deve provar aquilo que está afirmando. É aquilo que se chama de ônus da prova. Se você diz uma coisa, você tem a obrigação de apresentar um número suficiente de evidências, de provas convincentes e que sirvam como base necessária para que qualquer outra pessoa racional veja essas evidências e fale, olha, de fato, são satisfatórias. Então, assim, nesse sentido, ele teria que mostrar pelo menos uma série de documentos aqui, sabe, dos contatos, né, dos tratados entre Estados Unidos e a Federação Galáctica de Extraterrestres, ou mostrar um alienígena, né? Eu queria ver um alienígena. Queria que um alienígena viesse aqui em casa e jantasse comigo, né, e contasse sobre isso. Mas não sei, sinceramente, assim, uma afirmação como essa me parece aquelas coisas, né? A gente ouve muitas histórias, como eu disse, que as histórias são recorrentes, né? Eu já li muito texto sobre esse tipo de assunto, né? Aquela coisa do Daniken, né? Eram os deuses astronautas, que os alienígenas ajudaram a construir as pirâmides, ajudaram a construir Machu Picchu, sabe? Transmitiram tecnologia para os seres humanos, que o nosso DNA é alienígena, que a vida na Terra, na verdade, é uma vida alienígena. Você tem uma série de histórias, né? Reptilianos, extraterrestres misturados com seres humanos, experimentos, abduções, tem muitas histórias de extraterrestres. Como eu disse, tem muita gente que acredita nisso. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que seja impossível, na verdade. Eu não acho que seja assim totalmente impossível. Mas para você acreditar numa afirmação como essa, é necessário de fato que mostre evidências, que mostre provas, né? Que de algum modo você confirme aquilo.
Por outro lado, eu sou alguém que gosta muito de histórias de ficção científica, né? Eu adoro, já escrevi texto de ficção científica, adoro no cinema, assim, talvez seja um dos meus gêneros favoritos. Adoro ver filmes de extraterrestres, de alienígenas. Eu fico imaginando numa situação como essa, né? Fazendo uma, sabe, agora conjeturando aqui, meio que devaneando um pouco. Eu fico imaginando se de fato isso for real, né? Então tá, tudo bem, você tem uma federação de extraterrestres super desenvolvidos e que vêm para cá e se deparam conosco, né? Seres humanos aqui na Terra. Segundo aqui o depoimento do Eshed, a gente queria fazer parte da Federação Galáctica e os alienígenas disseram que a gente não está pronto ainda para isso, né? Aparentemente. E eu fico imaginando de fato, né? Você tem uma espécie super desenvolvida, extremamente inteligente, extremamente avançada tecnologicamente e se depara com nós, seres humanos, que em comparação com essa espécie somos ultra atrasados, somos extremamente atrasados. Eu imagino que a relação não seria de igualdade, não imagino que seria uma relação de cooperação. Os ETs chegam aqui e pensam na gente como parceiros tecnológicos, né? Como se a gente pudesse ensinar alguma coisa para eles. Eu imagino, e aqui eu uso como referência, né? Não é bem referência, mas uso como exemplo o texto do Kurt Vonnegut, que se chama Matadouro 5. Inclusive esse livro é muito legal, na verdade, gente. Se vocês não leram ainda, leiam Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. É um romance, é uma história ficcional, mas é muito bom. E nessa história que você tem é justamente isso. Os alienígenas vão lá e pegam 2 espécimes de seres humanos, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, e levam para o espaço, abduzem, né, o personagem e levam para o espaço. E o que eles fazem com os seres humanos? Eles põem no zoológico esses seres humanos, porque nós, em relação a esses seres ultra desenvolvidos, somos uma espécie praticamente irracional. Então eu imagino que se houvesse esse contato, se houvesse essa relação de alienígenas superiores conosco, a relação seria essa, de uma espécie, como a gente faz com os outros animais, na verdade, né? Se a gente for pensar a brutalidade dos seres humanos, nós seres humanos observamos, sei lá, leões, hienas, girafas como animais a serem observados, estudados, né? Como a gente põe esses animais no zoológico, a gente faz experimentos com esses animais, a gente faz experimentos com macacos, com ratos. Então eu imagino que uma espécie desenvolvida faria conosco a mesma coisa. Trataria a gente como animais a serem estudados, mas espécimes a serem investigados e não tratados de igual para igual. Nesse sentido, para mim é implausível imaginar que a gente faria parte de uma federação galáctica de extraterrestres. Isso aqui é história de Star Trek. Inclusive, mais cedo eu tava com a camisa que vocês falam que parece Star Trek, é isso, né? Daqui, sei lá, 800 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, nós seremos desenvolvidos o suficientes para poder dialogar de igual com outro povo, outra espécie, outros seres alienígenas mais desenvolvidos. E sobre a histeria, eu quero aproveitar isso, né? Vamos supor que fosse verdade isso também, né? Coisa que eu acho que não seja, mas vamos supor que fosse verdade. Hoje em dia eu não sei se teria esse tipo de histeria. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na era do rádio, a gente tem a história do Orson Welles, que era um locutor de rádio e depois ele vira diretor de cinema, um grande diretor de cinema, inclusive, e ele, na rádio, começa a ler o livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. E nesse livro você tem justamente isso, né? Uma guerra entre povos ultra desenvolvidos que chegam na Terra e querem dominar a Terra, querem conquistar a Terra e começam a perseguir os seres humanos. E ele lê essa história, né? O Orson Welles lê essa história na rádio, e quem estava ouvindo a narração não sabia que se tratava de um livro, de um romance de ficção científica. As pessoas ouviam no rádio e achavam que era narração, de fato, de uma invasão extraterrestre. Então houve, de fato, uma histeria coletiva, houve um pânico coletivo, as pessoas ficaram apavoradas, imaginando que os ETs iam tomar conta do planeta. Como eu disse, eu acho que hoje não haveria uma histeria como essa, a não ser que houvesse uma invasão alienígena, né? Os alienígenas vindo com suas naves aqui e destruindo a civilização, mas de resto, se fosse só um contato, sabe, uma nave chegando aqui, contactando a gente, eu acho que lidaríamos de maneira normal. Mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história aqui, que se vocês viram essa notícia, agora que está começando a publicar no Brasil, mas eu vi em vários portais, em vários sites, importantes inclusive, Al Jazeera, a Newsweek aqui, por exemplo, né? Virou piada, na verdade, virou meme, mas o que você pensa sobre essa história aqui desse ex-chefe da segurança espacial de Israel dizendo que há uma confederação galáctica de alienígenas em contato com os Estados Unidos, obviamente, né? Porque são sempre os americanos,
os Estados Unidos. Eu fico pensando por que não contactaram os russos, né, os soviéticos, na época da União Soviética também, eles eram bem desenvolvidos em termos de viagem espacial. Bem, contactaram os americanos, estão em diálogo com os americanos e o Trump sabe. O que você pensa sobre essa história, sobre vida alienígena, sobre vida em outros planetas, sobre extraterrestres invadindo a Terra ou contactando a gente? O que você acha disso? Se há alguma evidência para isso, né? Eu acho que não há nenhuma evidência concreta e nem convincente, mas tem gente que pensa que tem. O que você pensa sobre esse assunto? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, torne-se um membro ou um apoiador para dar uma força. Se torne um aluno agora do Instituto Conhecimento Liberta. Conhecimento nunca fez mal para ninguém, gente. Nesse sentido, como eu disse, a gente depende desses métodos e critérios para poder conhecer o mundo. Então, aprenda lá, tem curso de filosofia, sociologia com Gessé Souza, educação financeira com Eduardo Moreira, e ano que vem terá um curso meu de literatura e narrativas, no qual a gente pode falar um pouquinho também de ficção científica, né? Como criar essas histórias mirabolantes de viagem espacial com alienígenas, essas coisas. Mas confira, o link está na descrição e no comentário fixado, e conheça também os livros sobre o Bolsonaro e também sobre o juízo histórico, o mais recente que está sendo lançado agora. Um abração para vocês e até mais. Tchau!